Ivan Angulo já em BH, sondagens de novo técnico e diretor de futebol do Cruzeiro, e seria o coronavírus aí o melhor funcionário do Cruzeiro nesse ano de 2020? Confira aí. Fala aí, Nação Azul de Boa, eu sou Daniel Angelim, tô aqui hoje para falar um pouquinho das notícias mais recentes do nosso Cruzeirão Cabuloso. Desde já vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e também usar os comentários aí para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Então, sem mais lero-lero, indo pro primeiro tema do vídeo de hoje, finalmente o Ivan Angulo desembarcou hoje aqui em BH para realizar exames médicos e finalmente fechar com o Cruzeiro. Ele que teve uma negociação aí bem complicada, o que não era para ser tanto, mas acabou sendo devido a seu empresário pediu uma taxa de comissão ali de 200 mil, que o Cruzeiro fez uma contraproposta de 100 mil e assim se acertaram. Então o Ivan Angulo deve passar por exames médicos para finalmente assinar com o Cruzeiro até o fim de 2020, até dezembro ali, e é uma contratação aí, uma peça que vai ser muito bem-vinda, pois eu acho que a gente carece desse jogador bom de bola, agudo ali pelos lados de campo. Acho que ele vai sim conseguir agregar muita coisa ao elenco do Cruzeiro. É um jogador jovem ali, acho que tem 20 anos, mas que já está um pouco mais pronto que, por exemplo, o Caio Rosa, que é outro menino promissor da nossa base aí. Então, que dê tudo certo e que o Angulo consiga nos ajudar dentro de campo. E o Cruzeiro soltou uma nota oficial dizendo que vai liberar todos os atletas e funcionários das categorias de base e também do futebol feminino do Cruzeiro, devido a essa pandemia do coronavírus aí que vem se alastrando por todo mundo e chegando com força aqui no Brasil também. Então o Cruzeiro resolve adotar essa medida de precaução aí para com o coronavírus. Acho uma atitude válida, uma vez que os campeonatos irão ficar paralisados. Os times até poderiam usar esse período para treinar, para se aperfeiçoar. Entretanto, acho que nesse momento de crise aí é bem prudente do Cruzeiro tomar essa decisão e liberar todos os funcionários aí para que fiquem bem e tranquilos em casa. Talvez fosse legal também liberar o time profissional do Cruzeiro. Eu acho que todos são seres humanos ali suscetíveis a pegar esse vírus. Todos estão expostos ao risco na mesma proporção, só que eu acho que o Cruzeiro, pelo menos até então, não liberou o time profissional do Cruzeiro, porque a gente sabe aí da crise técnica que a gente vem vivendo, a falta de treinamento, o quão melhor a gente precisa ser. Então, acho que o Cruzeiro vai tentar aproveitar essa pausa aí para melhorar o time, deixando um pouquinho de lado aí talvez esse risco do coronavírus, mas acredito que se a situação apertar, aparecer um jogador ou funcionário infectado pelo vírus aí, acredito que o Conselho Gestor do Cruzeiro vai repensar nessa atitude aí, mas fato é que os profissionais precisam correr atrás do tempo perdido nesse início de ano aí, e essa paralisação é um excelente momento para que eles coloquem o futebol em dia. E quando eu disse que o coronavírus foi até então o melhor funcionário do Cruzeiro nesse início de ano, eu disse por alguns motivos. Primeiro, ele nos ajudou a ter a possibilidade do retorno do Moreno, fazendo com que a atleta saísse da China e viesse de forma mais fácil para o Cruzeiro. Nos ajudou também na paralisação da Copa do Brasil, onde a gente já tomou um 2-0 em casa para o CRB, placar esse que vai ser muito difícil de ser revertido lá em Alagoas, e agora essa paralisação geral dos campeonatos Mineiro, Copa do Brasil. Então o Cruzeiro vai ter um tempo extra aí, uma segunda pré-temporada para tentar correr atrás do prejuízo, uma vez que infelizmente esse início de ano nosso foi jogado no lixo, um time muito mal treinado, sem padrão nenhum. Então nós torcedores vamos ter aí uma ponta a mais de esperança para uma melhora técnica do nosso Cruzeirão Cabuloso. E o Cruzeiro segue na busca aí por um novo treinador após a demissão do Adson Batista ser efetivada e concretizada após a derrota de 1-0 para o Coimbra no Independência. Os nomes mais fortes sendo ventilados aí nos bastidores são do Enderson Moreira, que atualmente está no Ceará, e também o do Guto Ferreira, que teve uma boa passagem recente pelo Sport. O Enderson Moreira está no Ceará apenas há 2 meses, ele completou 2 meses de Ceará no dia 10 de março, então ele tem pouco mais aí de 65 dias frente ao clube cearense, que está bem estruturado, tem boas peças. Rafael Sobis metendo gol igual água lá, nunca vi um negócio desse. Então eu acho difícil dele abraçar o projeto do Cruzeiro,
uma vez que a gente se encontra na segunda divisão e também com uma instabilidade muito grande. Ainda não se sabe realmente o que se passa pelo Cruzeiro e eu acredito que vai ser bem difícil dele topar esse projeto caso haja a proposta do Cruzeiro. O segundo nome, que é o do Guto Ferreira, que inclusive é o que eu acho mais adequado para a atual situação do Cruzeiro, e ele está desempregado desde que saiu do Sport, onde conseguiu o acesso na temporada passada com o time pernambucano, foi também campeão estadual. Lembrando que nos últimos 4 anos do Guto Ferreira ele conseguiu 3 acessos para a Série A, com Bahia, Inter e Sport. Então eu penso que o Cruzeiro precisa de um treinador para curto e médio prazo para nos devolver a Série A, e eu acho sim que talvez o nome do Guto Ferreira aí seja o melhor para essa ocasião. Para diretor de futebol, o Cruzeiro vem sondando alguns nomes aí também. O mais forte do Paulo Pelaípe, que mais recentemente teve um êxito aí no Flamengo. Atualmente ele está no São Caetano, lá na segunda divisão do Paulista, então saiu um pouco dos holofotes aí, mas fato é que ele fez um bom trabalho na montagem desse forte elenco do Flamengo. Muitas contratações passaram por ele, então aparenta ser um bom nome aí, mas eu sou sincero em dizer que eu não acompanho tanto o trabalho de outros diretores de futebol, então fica difícil tecer uma opinião aqui bem firme a respeito desses profissionais. Paulo Pelaípe tem raízes lá no Grêmio, então além do Grêmio ele passou por Flamengo, Curitiba, Vasco, Corinthians, então é um cara aí com alguns clubes grandes no currículo que talvez possa ser um bom nome para nos ajudar. Outro nome que vem sendo sondado aí é o do Nilton Drummond, que tem raízes também lá no sul do país. Ele que tem cria ali na base do Internacional, ficou lá por mais de 10 anos, participou daquele elenco que foi campeão da Libertadores e do Mundial em 2006 pelo Inter. Então é um cara que acumula alguma experiência aí, tem passagens também por Inter, Vasco, Vitória, Criciúma, e no ano passado ele acabou sendo rebaixado com a Chapecoense. Outro detalhe é que em 2016, no ano em que o Internacional foi rebaixado, ele voltou ao clube para tentar ajudar de alguma forma ali, tirar daquela situação, mas não conseguiu fazer, então ele foi rebaixado com o Inter também. Então é um cara que, assim como o Ocimar Bolicenho, já tem alguns rebaixamentos acumulados em sua carreira aí, e eu não sei se é o melhor nome para o Cruzeiro nesse momento, mas eu volto a repetir que eu sinceramente acompanho bem pouco o trabalho desses diretores de futebol, então eu não sou o melhor cara do mundo para tecer uma opinião sobre eles, apenas expondo para vocês aqui um pouquinho do currículo de cada um desses dois nomes que vem sendo ventilados aí no Cruzeiro, e que vocês tirem suas próprias conclusões e usem mais uma vez aí os comentários para expor a sua opinião, que eu estou curioso para saber quanto ao ponto de vista de vocês. Então é isso, se você gostou do vídeo deixa o like, se não é inscrito no canal ainda inscreva-se e use também os comentários aí para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que a gente possa trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Eu fico por aqui, um abraço, tamo junto, é nóis.